Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Seja bem-vindo ao nosso programa. Dezembro chegou e nós estamos à porta aí do Natal. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens intitulada Noel. Talvez você não saiba o significado dessa palavra, mas Noel não é apenas o sobrenome do Papai Noel, o Senhor Noel. Noel significa Natal, que significa nasceu, de onde vem a nossa palavra pré-natal. Essa palavra Noel começou a ser associada ao nascimento de Jesus, ou se tornou, na verdade, a representação do nascimento de Jesus, vindo de uma expressão do latim, que significa o dia do nascimento de Jesus, Noel. Funciona como que uma quase que abreviação dessa expressão. Quando nós falamos de Noel, portanto, estamos falando do nascimento de Jesus Cristo. Nós vamos nessa série de mensagens como que preparar o nosso coração para este momento tão especial, para que a gente não passe desapercebido pela pessoa de Cristo, para que não seja apenas mais um feriado, mais uma festa, mais uma programação do nosso calendário, mas que de fato tenhamos uma reflexão sobre quem é Jesus e muito mais do que uma reflexão, um encontro pessoal com Cristo, um sentar à mesa com Cristo, porque afinal de contas, ele não está preso em um quadro, ele não está preso em páginas, ele está vivo. Jesus nasceu. Natal, Noel. Eu me lembro aqui de um dos escritos de Billy Graham que ele foi explicar de uma outra forma o que seria um Natal. E ele traz uma ilustração tanto quanto inusitada, eu nunca teria pensado nisso. Ele diz que o Natal pode ser representado da seguinte forma. Ele conta que em uma casa, no período da Segunda Guerra Mundial, uma mãe todas as noites se reunia com seu filho antes de dormir na frente do quadro que tinha a imagem do pai que estava na guerra. E todas as noites essa mãe, sentada ali em frente ao quadro, falava para o seu filho os atributos do pai, contava as histórias do pai, de como o pai era bom, de como o pai cuidava, de como o pai amava aquela criança, de como o pai estava lutando para proteger a família. E todas as noites este era como que o ritual deles antes de dormir. Numa bela noite, aquele menino olhou para a mãe, olhou para o quadro e disse: "Mãe, seria muito bom se o pai desse um passo para fora deste quadro, não?" Billy Graham então pega esta imagem desta mãe que contava as histórias, preparando o coração do filho para o reencontro com o pai, e este desejo do filho, do pai, de ter o pai fora do quadro, pega essa história e diz: o Natal é isso, é o pai dando um passo para fora do quadro. Jesus nasceu, Noel, ele saiu das páginas da Bíblia. Os profetas anunciaram a chegada, como aquela mãe que dizia: "Ei, o seu pai vai voltar." E chegou um momento na história em que, sim, o pai deu um passo para fora das páginas e veio, se tornou carne e habitou entre nós. O objetivo dessa série é nos preparar para este dia do nascimento de Jesus, ser como que essas vozes dos profetas, ser como que a voz dessa mãe, é ser como que um advento, é este preparativo. E quando nós falamos sobre este preparativo, nós somos remetidos aos profetas. Os profetas profetizaram sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus Cristo. E um destes profetas foi o profeta Isaías. Isaías escreveu 800 anos antes do nascimento de Cristo. E ele faz como que uma descrição de como seria esse Cristo, para que a hora que as pessoas olhassem para Jesus, falasse: este é o Cristo, este é o Messias que foi anunciado, profetizado, dito por esta mãe há tanto tempo. E Isaías traz essas características de Jesus lá no capítulo 9 do livro de Isaías, no verso 6. E é este o versículo que vai nortear a nossa conversa ao longo dessa série. Isaías capítulo 9, verso 6 diz: "Porque o menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Estes 4 nomes, eles são, na verdade,
muito mais do que jeito para a gente chamar Jesus. Eles são é, elementos que definem, que descrevem, que falam sobre quem é Jesus. Jesus é maravilhoso conselheiro. Quando nós vamos olhar para essa primeira definição, a que vamos refletir hoje, maravilhoso conselheiro, nós vamos para o hebraico e entendemos que conselheiro, aqui a tradução do conselheiro no hebraico significa aquele que é hábil a ensinar, aquele que é hábil a guiar. Mas esta palavra tem um diferencial daquilo que nós usamos hoje como conselheiro. Essa palavra, no termo hebraico, significa também alguém que tem uma grande autoridade para aconselhar. É muito diferente de pegar um conselho simplesmente com um amigo que dá ideias, dá palpite, dá pitacos na nossa vida. Mas aqui está falando de um grande conselheiro, está falando de um conselheiro que tem autoridade. É aquele que vai falar sobre doença, ele tem autoridade para falar sobre enfermidades, porque ele cura, porque ele venceu a morte. Ele é conselheiro de autoridade, porque quando ele vai falar sobre relacionamento, ele tem autoridade, porque ele perdoa, ele ama, ele é amor. Isso significa conselheiro, mas não é apenas conselheiro, ele é maravilhoso conselheiro. Essa palavra maravilhoso é inexplicável, indescritível, esse é o significado no hebraico. Essa é a palavra que é usada também para se referir a grandes feitos de Deus de libertação do seu povo. Tanto que essa palavra vai aparecer em Êxodo capítulo 15, quando Moisés vai entoar o seu canto de gratidão pelos feitos maravilhosos do Senhor de libertação do povo do Egito. Deus é maravilhoso, Ele é indescritível, Ele é aquele que nos libertou. Esta é a palavra. E o texto, então, está dizendo que o Messias, o Cristo, é maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro dotado de uma autoridade indescritível que liberta e que transforma. Ele é o ato libertador, poderoso, repleto de autoridade da parte de Deus. Este é Jesus, maravilhoso conselheiro. Um dos benefícios de estarmos no ano de 2023 é poder olhar a história na perspectiva de onde estamos hoje. Isaías profetizou 800 anos antes do nascimento de Jesus. Jesus nasceu, cresceu, se tornou um homem, depois começou o seu ministério, morreu, ressuscitou, e hoje nós temos o registro da vida e ministério de Jesus. Da posição que estamos hoje, 2023, temos a oportunidade de olhar para a profecia de Isaías, mas também olhar para a vida de Jesus e nos perguntar, será que de fato Jesus foi maravilhoso conselheiro? Poder olhar para o ministério de Jesus e fazer prova disso. Tentar entender, enxergar no ministério de Jesus se de fato ele foi maravilhoso conselheiro e se sim, onde isso se manifesta. Bom, não temos dúvida que Jesus, sim, foi e é maravilhoso conselheiro. E por isso, para nós é fácil olhar para a palavra e enxergar momentos em que Jesus manifestou a sua glória como maravilhoso conselheiro. E poderíamos pegar inúmeros exemplos, inúmeras histórias, mas uma que vou pegar aqui se encontra em João, capítulo 5. Essa história vai mostrar um momento em que Jesus foi maravilhoso conselheiro. Como disse, poderia pegar outras inúmeras histórias onde ele manifestou a sua sabedoria, o seu poder, a sua maravilha como conselheiro de autoridade. Mas essa é apenas uma. João, capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Vamos parar por aqui por um momento. Este é o cenário em que Jesus vai manifestar a sua sabedoria, o seu poder, a sua autoridade como um maravilhoso conselheiro. Tanque de Betesda,
lugar onde ficavam muitos enfermos. Existia ali um homem que há 38 anos sofria de uma paralisia, ele era paralítico, era 38 anos de maca. Aqui temos uma boa situação para ele manifestar a sua realidade de maravilhoso conselheiro, porque temos um problema de longa data, não é um problema que começou ontem, e temos um problema que era humanamente impossível de ser resolvido, a paralisia. Tanto que, como paralítico, ele lutava há 38 anos, ou seja, uma vida inteira tentando a cura, uma vida inteira buscando soluções e não tinha conseguido. Era uma situação de muito tempo e uma situação humanamente impossível de resolver. E é exatamente neste quadro em que Jesus se manifesta como um maravilhoso conselheiro. Quando olhamos para essa história, a gente identifica as características deste maravilhoso conselheiro. Primeira característica que a gente destaca neste texto: o maravilhoso conselheiro faz perguntas maravilhosas. Como conselheiro, nós sabemos que bons conselheiros sabem fazer boas perguntas. Se você já passou por um processo de acompanhamento como psicólogo, psiquiatra ou até pastor ou conselheiro, você sabe que um bom conselheiro sabe fazer perguntas, perguntas que nos fazem pensar. E Jesus, o maravilhoso conselheiro, também faz perguntas maravilhosas. Veja a pergunta que Jesus faz para este paralítico. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Bom, a princípio, essa pergunta não parece tão boa assim. Parece um tanto quanto óbvio. Como assim perguntar para um paralítico que está ali há 38 anos, ele quer ser curado? Lógico que quer. Não parece ser uma boa pergunta. Mas, veja, se olhamos para alguma pergunta da parte de Jesus e parece que ela não é tão boa assim, parece que é uma pergunta ruim, nós precisamos reformular a nossa forma de enxergar o texto, porque provavelmente, com certeza, o problema não está na pergunta de Jesus, que é uma pergunta superficial, mas está na nossa falta de compreensão da profundidade da pergunta de Jesus, porque Jesus só faz pergunta boa. Veja, quando ele está com os homens naquele barco e a tempestade acontecendo, Jesus vira para os homens e fala: Por que vocês têm medo? Vocês não têm fé? Essa pergunta de Jesus é de uma profundidade. Todas as vezes que eu estou passando por um problema, eu quase que ouço essa voz de Jesus perguntando: Ei, Emanuel, por que você está com medo? Você não tem fé? Outra pergunta boa de Jesus é quando aquela mulher foi pega em adultério, estava para ser apedrejada, e Jesus tem todo um momento ali com ela, com aqueles homens, e no final ele pergunta: Onde estão os teus acusadores? Essa pergunta de Jesus, sabe, nos faz refletir sobre o perdão, sobre a graça, nos remete àquele texto que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pergunta boa, pergunta profunda, ele é maravilhoso conselheiro, ele faz perguntas maravilhosas. Uma das outras perguntas que ele faz que também é de uma grande profundidade, é aquela que ele faz para Pedro: Pedro, tu me amas? Toda vez que eu me deparo com essa pergunta, eu sou remetido às minhas bases ministeriais, às minhas motivações. Quando eu falho como um ministro do evangelho, como um ser humano, como homem, eu me lembro dessa pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas? Falando do amor, do nosso relacionamento, da graça. Mas talvez uma das principais perguntas que me tocam da parte de Jesus é quando ele pergunta ali naquela cruz para o Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Ali é o próprio Jesus, por meio de uma pergunta, revelando para nós a seriedade, a gravidade do pecado, como o pecado nos separa do Pai, até o próprio Filho, quando o pecado recaiu sobre os ombros dele, foi separado do Pai. Bom, essas perguntas nos mostram que sim, o maravilhoso conselheiro sabe fazer boas perguntas, e aqui não foi diferente. Ele perguntou para aquele homem: Você quer ser curado? E eu acredito que essa pergunta tinha o objetivo de questionar aquele homem sobre a transformação de vida que resultaria daquele milagre. Veja, vamos olhar este texto numa outra perspectiva. Olhamos a perspectiva que milagre é algo bom, mas vamos numa outra perspectiva. A perspectiva do 38 anos de paralisia, 38 anos deitado, 38 anos deitado. Durante esses 38 anos ele desenvolveu um jeito de viver. Nesses 38 anos ele não precisou trabalhar, ele não precisava acordar cedo. Nesses 38 anos ele não tinha patrão para prestar contas, não tinha cliente chato ligando, brigando. Era 38 anos, paralítico, ok, mas deitado, é o que o texto diz.
Jesus pergunta: olha, você tem certeza que você quer ser curado? Porque curado, a sua vida vai mudar. Você não vai mais estar deitado, você vai estar de pé. Você não vai estar pedindo esmola, você vai ter que trabalhar. Você quer ser curado? Bom, ele é maravilhoso conselheiro, ele faz perguntas. Às vezes, e essas perguntas são maravilhosas. Às vezes nós vamos ao Senhor Jesus e pedimos cura para o nosso casamento, cura para a nossa espiritualidade, cura para o nosso trabalho, mudança, transformação na nossa vida. E o Senhor sempre, por meio de sua palavra, por meio do Espírito, vai nos fazer refletir não apenas na cura, mas vai fazer nos refletir na transformação que Ele quer gerar na nossa vida. Senhor, cure o meu casamento, cure a minha vida, cure e transforme, mude, ó Pai, essa realidade. Ele vai dizer: você de fato quer ser curado? Porque essa cura vai exigir de você confissão, essa cura vai exigir de você mudança de vida, essa cura vai exigir de você que você libere perdão, que você vá atrás, que você se esforce, que você busque, que você entre em intimidade comigo. Você quer ser curado? Sabe, a melhor resposta sempre é: sim, eu quero ser curado. Porque essa transformação de vida que o Senhor pode gerar em nós é exatamente a realidade para a qual Ele nos criou. O maravilhoso conselheiro, ele faz boas perguntas. Não apenas isso, o maravilhoso conselheiro tem uma presença maravilhosa. Essa é uma outra característica. O texto vai dizer no verso 7, disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Eu não tenho ninguém que me ajude. Jesus, ele chegou naquele homem e ele rompeu com essa solidão. Enquanto aquele homem, até aquele momento, vivenciava a realidade de não tenho ninguém que me ajude, quando Jesus nasceu, essa realidade mudou. Agora ele tem alguém que o ajude. Jesus deu o passo para fora do quadro. Jesus nasceu. E pela presença de Jesus, o mundo transformou, a realidade mudou, a vida daquele homem mudou. Jesus é assim, quando ele está presente, a tempestade se acalma, os pães se multiplicam, leão faz jejum, paralíticos andam, mortos ressuscitam, porque a presença de Jesus é maravilhosa. Mas é importante a gente lembrar que mesmo a presença de Jesus fazendo milagres atuando de forma que realidades terrenas são transformadas, é fato também que em alguns momentos milagres terrenos não acontecem quando a presença de Jesus se manifesta. Exemplo disso é Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Pediu 3 vezes e o Senhor falou: minha graça te basta. Sim, a presença de Jesus faz milagres terrenos, mas a presença de Jesus às vezes não faz milagres terrenos. Por isso é importante a gente colocar o nosso foco no lugar correto. O nosso foco não é no que o Senhor pode fazer por nós. O nosso foco deve ser na presença do Senhor Jesus. Porque quando nós descobrimos a preciosidade, a maravilha da presença de Jesus, o milagre terreno se torna um detalhe. O próprio Paulo vai dizer: eu aprendi a viver contente com o que tenho. Quando o Senhor me disse, a minha graça te basta, eu continuei a minha jornada, eu trabalhei, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. O milagre terreno se tornou um detalhe mediante a presença do Senhor. Uma outra história que nos ensina sobre isso é a história de Jó. Jó passou por toda aquela adversidade, toda aquela perda, e capítulo 1, capítulo 2 narra todo esse processo de deterioração, de perda, e Jó orando, tu me deste, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas depois, nos outros capítulos que seguem adiante, a gente vê uma crise interna de Jó, e Jó dizendo: por que Deus está fazendo isso comigo? E entre os amigos de Jó, e eles são quase que um espinho na carne de Jó, trazendo mais questionamentos para Jó. E vai chegar, e essa discussão toda, essa crise toda, vai até o verso 42. Quando chega no verso 42, Jó entende de uma maneira mais profunda a importância e a preciosidade da presença de Deus. E ele vai dizer: de fato, eu falei de coisas que eu não sabia. E ele segue dizendo, então afirma: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ali é Jó dizendo: eu consigo entender o valor da presença.
E depois disso, ele vai e ora pelos amigos. E depois disso, então, ele é retribuído, ele recebe tudo de volta. E ainda muito mais do que ele tinha perdido. Um detalhe que a gente esquece e que passa desapercebido é que quando Jó, no capítulo 42, emite esse louvor, essa adoração a Deus, ele ainda não havia sido curado. Ele ainda não tinha os seus bens restituídos, não tinha tido seus filhos nascendo. Não, Jó ainda estava com feridas no corpo e com as lágrimas da morte dos filhos no rosto. Quando ele vai para os seus amigos e ora por eles, Jó ainda não havia sido curado. Ele ainda estava com as feridas no corpo, ele ainda estava se coçando. Provavelmente ele estava orando e coçando as feridas. Ele ainda tinha no seu rosto as marcas das lágrimas dos filhos enquanto orava pelos seus amigos. E só depois disso é que ele recebe os bens, a cura e a família que o Senhor tinha preparado para ele. Veja, o que Jó nos ensina é que quando nós descobrimos o valor da presença, o milagre é só um detalhe. Sabe o que você e eu precisamos neste Natal? Não é de mais milagres da parte de Deus. Se Ele fizer, amém, nós vamos amar isso. Mas o que nós precisamos neste Natal, de uma maneira muito especial, é desfrutar dessa presença de Deus. Porque quando nós entendemos a presença de Jesus Cristo, o valor, a maravilha, o quão inexplicável isso é, a nossa vida ganha um significado diferente. A nossa vida ganha uma cor diferente. Nós ganhamos de fato vida. Sabe o que você precisa, o que eu preciso, é deste relacionamento mais íntimo com Deus. Porque Jesus nasceu e Ele é maravilhoso conselheiro. Ele nos ensina a caminhar, Ele nos ensina a andar. O texto segue nos ensinando, descrevendo aqui o que acontece. E agora os últimos versículos que vou ler aqui é o verso 8 e 9. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O maravilhoso conselheiro, ele tem perguntas maravilhosas, presença maravilhosa e um conselho maravilhoso. Levante-se, pegue a sua maca e ande. O conselheiro maravilhoso, ele, por meio do seu conselho, que é repleto de autoridade, é o único que pôde fazer aquele paralítico andar. É um conselho maravilhoso, repleto de autoridade, repleto de poder. Quando nós nos relacionamos com este Deus, ele faz isso na nossa vida. Por meio de sua palavra, ele nos coloca em pé em áreas que nós não conseguíamos sozinhos. Ele nos faz andar em lugares que nós jamais conseguiríamos imaginar que seria possível andar, por meio da palavra dele. Porque ele é assim, ele tem poder, ele tem autoridade. Ele faz por meio dos seus conselhos. Ele faz o que ninguém pode fazer. Mas uma outra parte deste conselheiro maravilhoso é que ele não apenas faz o que ninguém pode fazer, mas ele também nos ensina a fazer o que todos nós devemos fazer. Por meio do seu conselho maravilhoso, ele faz o que ninguém pode fazer e nos ensina a fazer o que todos nós devemos fazer. Ele não apenas dá o poder, a potência para aquele homem se colocar em pé, mas ele diz para aquele homem: você levante-se, você pegue a maca, você ande. E lá no verso 14, ele vai dizer: não volte a pecar para que algo pior não aconteça com você. Veja, ele vai ensinar aquele homem o que ele devia fazer. Veja, aqui nós fechamos essas características do maravilhoso conselheiro. Aqui essa última característica nos ensina sobre essa realidade de aprender a viver com Jesus. E isso é importante. Ele nos leva a questionar, a pensar, a analisar o nosso presente, o nosso futuro, na perspectiva dele. Ele nos mostra uma realidade diferente que nós nem imaginávamos. Ele, com sua presença, ele nos acolhe, ele nos abraça, ele nos faz amado, ele cura as nossas feridas. Ele é essa realidade que está conosco no meio da adversidade, no vale da sombra da morte. Esse é o nosso Deus. E ele é aquele também que guia os nossos passos. E este é um ponto importante. Às vezes a gente tem Jesus simplesmente como um bote salva-vida. Quando o negócio está afundando, a gente corre para ele, como um paraquedas reserva. Quando não funciona nada, aí a gente vai abrir para não morrer.
A gente tem os conselhos de Deus muitas vezes para resolver os problemas que a gente causou, que a gente arrumou, sabe? E ok, isso também é possível na nossa fé. Mas Jesus nasceu, ele é maravilhoso conselheiro. Isso significa que ele oferece para nós uma oportunidade de irmos além disso. De não apenas usar Jesus para resolver os nossos problemas, as nossas decisões tomadas, mas ter um relacionamento com ele onde ele nos guia sobre qual decisões devemos tomar, qual caminho seguir, que jeito se relacionar com nossos filhos, com nossa esposa, como fazer negócios, como viver nessa terra com princípios. Esse é um maravilhoso conselheiro. Você não está sozinho mais. Ele nasceu, Jesus nasceu. Bom, eu termino a mensagem de hoje fazendo para você perguntas sobre o maravilhoso conselheiro. Você quer ser curado? Bom, lembre-se, isso vai gerar mudança de vida. Isso vai exigir de você alguns atos de perdão, de renúncia, de transformação. Você quer ser curado? Pergunto para você, você quer essa presença de Jesus na tua vida? Você quer desfrutar disso? E essa não é apenas uma pergunta para você que não entregou sua vida a Jesus, mas é uma pergunta para você que já está caminhando com Jesus há um tempo, mas não tem desfrutado de intimidade com Ele, que só tem recorrido a Ele apenas para pedir os milagres dele, não para desfrutar da presença dele. Sabe, essa presença transforma, ressignifica a nossa vida. Você quer a presença de Jesus? Última pergunta, você quer os conselhos de Jesus? Bom, se é isso que você quer para a sua vida, a resposta para você é: o Senhor pode te abençoar, transformando a realidade da sua vida como um todo, por meio do maravilhoso conselheiro. A minha oração para você neste momento, que respondeu sim, quero ser curado, sim, eu quero a presença do maravilhoso conselheiro, sim, eu quero viver debaixo dos conselhos do Senhor. A minha oração por você, para você é que no dia de hoje, ao assistir este vídeo, ao assistir este programa, que você faça a sua oração dizendo: Senhor, entra no meu coração, transforme a minha vida, eu quero ter a vida transformada. Eu estou há 38 anos ou mais do que isso, lutando com problemas que não têm solução, mas eu quero a tua ajuda, eu preciso de ti. Ou se você já caminha com Cristo: Senhor, eu preciso do Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ter uma vida diferente. Esse ano passou, foi cheio de altos e baixos, eu contemplo muitas coisas que estão paralisadas na minha vida, eu preciso mudança de vida. Senhor, eu quero a Tua presença para me guiar segundo a Tua vontade. Se esse é o Teu desejo, eu quero dizer para você que o Senhor, neste momento, está ouvindo a Tua oração. E neste momento, este maravilhoso conselheiro, que com as suas perguntas, presença e palavra nos guia, nos ama e faz maravilhas em nossa vida, ele está te ouvindo. E agora eu vou orar pela tua vida, preparando este momento, esse teu coração, para este encontro, para essa conversa, para este tempo que está iniciando na tua vida. Um tempo de levantar, tomar marca e seguir em frente. Senhor, eu agradeço a Ti pela Tua palavra e eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um que neste momento está orando ao Senhor. Que a Tua graça, que o Teu poder esteja sobre a vida dos Teus filhos e filhas. Pai, levante os que estão caídos, fortaleça os que estão fracos. Pai, que neste Natal, as pessoas em volta, Pai, destes Teus filhos e filhas que estão orando ao Senhor, que todos eles possam ver que essas pessoas se encontraram com o maravilhoso conselheiro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.